O choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. Deus ele tem essa capacidade de mudar a nossa vida da noite para o dia. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. O que Ele requer de mim e de você é que não venhamos a desistir independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Estamos diante de uma palavra poderosa, fiel, justa e verdadeira, cheias de histórias que podem nos inspirar a cada dia, que nos ensinam a cada dia que precisamos permanecer. Deus tem essa capacidade de mudar a minha e a sua vida no estalar de dedos. Algumas coisas Ele nos ensina, algumas coisas Ele fala ao nosso coração e requer de mim e de você essa atitude de aprender, praticar e viver uma experiência nova todos os dias. Esse é o dia que fez o Senhor, nós vamos nos alegrar nele, nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas antes dessa mensagem especial que hoje vai marcar o início da sua semana, eu queria orar pela sua vida, para que você já comece numa conexão com o céu, com o reino de Deus, e que tudo aquilo que você precisa, que as respostas que você precisa para essa manhã possam chegar às nossas vidas. Obrigado, Pai. Te damos graça pelo privilégio da Tua palavra. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos aqui diante de Ti. O nosso coração, a nossa vida e a nossa alma anseia pela Tua presença todos os dias. Por isso nós estamos aqui cumprindo esse propósito de nos aproximarmos de Ti mais uma vez em busca da verdade, da justiça, do arrependimento, do perdão, do amor, daquilo que o mundo não pode trazer à nossa vida, mas o Senhor tem todas as coisas e pode trazer para as nossas vidas a resposta que precisamos. Que nessa manhã, Pai, mais uma vez, sejamos cheios de Ti, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da esperança da glória, entendidos, Pai, que num estalar de dedos a nossa vida pode mudar. Da noite para o dia, a nossa vida pode mudar, porque nas Tuas mãos existem o ontem, o hoje, o amanhã, e o Senhor faz aquilo que o Senhor bem quiser, segundo a Sua vontade e o propósito já estabelecido por Ti. Abençoe a vida de todos que já levantaram, que estão aqui nessa live, que ainda irão levantar e que vão assistir depois dessa live, mas o propósito é começarmos os nossos dias, Pai, diante de Ti. Precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua voz, precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, que é tão especial, que transforma a nossa mentalidade, o nosso coração e nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Obrigado por essa manhã, abençoe a vida de todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Bom dia, mais uma vez muito obrigado pela presença de todos. Estamos aí começando a nossa semana mais uma vez. Quero dizer para você que está aqui, que tem acompanhado as nossas lives, é muito especial. Obrigado a todos vocês que são os novos seguidores que estão chegando. Se você está aqui pela primeira vez e puder colocar aqui, estou aqui pela primeira vez. Nós estamos aqui de segunda a sexta, começando o nosso dia diante de Deus, com uma oração e uma palavra que tem o poder de transformar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano e a nossa vida. Se a palavra que você precisa hoje, você encontrar aqui nessa live, já se cumpriu o propósito estabelecido de acordar cedo, de levantar cedo, de buscar o Senhor. Então, muito obrigado aí você que está aqui pela primeira vez. É um grande privilégio poder encontrar você aqui. Eu também tenho disponibilizado essas lives lá no YouTube, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H. Você pode ir lá, tem outras mensagens. Eu comecei essas lives em setembro de 2024. De lá para cá já são mais de 150 mensagens como essa disponíveis lá. Essa mensagem fica salva aqui até 11 horas da manhã, depois ela sai e é disponível lá nesse canal. Mas hoje eu quero falar para você que Deus tem o poder de mudar as nossas vidas da noite para o dia, num estalar de dedo. Ele conhece a minha, conhece a sua vida. O que nós precisamos a cada dia é conhecer alguém que já nos conhece.
Eu já falei em lives anteriores, quando alguém cria algo, quando alguém cria um automóvel, quando alguém cria um sistema, quando alguém cria um programa, o Instagram, que possui algoritmos, o YouTube, essa pessoa que cria esse programa, esse carro, esse robô, como Elon Musk tem feito lá, o criador tem poder de fazer a manutenção. Peraí, tem algo errado hoje na sua vida, a sua alma está triste, você perdeu alguém, um relacionamento não está dando muito certo. Então essa pessoa que te criou, que colocou na sua vida corpo, alma, espírito e conhece, discerne todas as coisas, ela tem o poder de tocar exatamente no lugar que você e eu precisamos para que isso seja ajustado. Você que tem carro que está aqui, se você não trocar o óleo, se você não trocar os pneus, se você não fizer manutenção preventiva, chega um determinado momento que a coisa quebra, e assim é a nossa vida. Precisamos da manutenção. Precisamos que o Criador olhe dos céus para a nossa vida e fale: hoje eu vou tocar no seu coração. Hoje eu vou tocar na sua alma. Hoje eu vou tocar na sua mente, porque você está pensando, está tendo alguns pensamentos que não provêm dos céus para a sua vida, porque nós somos cercados de pessoas que nem sempre irão favorecer a nossa vida. Vão falar coisas para nos destruir, vão falar situações para nos colocar para baixo, mas existe um Deus Todo-Poderoso que quer ter esse relacionamento contigo e comigo todos os dias, e nós não podemos abandonar ou menosprezar. Então hoje eu posso te dizer que Deus ele pode mudar a sua vida hoje, mas o que ele está olhando para a sua vida e está encontrando? Hoje eu vou falar de alguém que é muito especial, assim como você, assim como eu, porque às vezes algumas coisas sobrevêm à nossa vida e nós não entendemos. Existem coisas que através do pecado nós somos culpados de estar sofrendo aquele tipo de colheita e outras não. Por que algumas coisas às vezes acontecem e a gente fica se perguntando: mas Deus, por que isso está acontecendo na minha vida se eu não fiz nada? Por que eu não fiz nada? Hoje nós vamos falar de alguém muito especial, que passou uma luta gigante na terra, sim, mas Deus mudou a vida dele da noite para o dia, porque mesmo sem ele não entender tudo aquilo de errado que estava acontecendo com a vida dele, ele permaneceu sendo íntegro, fiel, temente a Deus e se desviando do mal. O texto hoje é Jó 42, mas antes de falar de Jó 42, eu preciso vir aqui em Jó capítulo 1, só apenas no versículo 1, que diz assim: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Somente até aí, Jó capítulo 1. Só que eu dou um pulo para tudo aquilo que aconteceu de ruim na vida de Jó, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que acontece de ruim da nossa vida a gente não quer postar no Instagram, a gente não quer colocar na internet, a gente não quer nem que as pessoas saibam aquilo que aconteceu de ruim na nossa vida. E hoje nós vamos pular praticamente 42 capítulos da vida de Jó para chegar aqui no capítulo 42 e entender que aquele homem que Deus fala dele em Jó capítulo 1 é o mesmo que está aqui em Jó capítulo 42. Só que entendam, nós somos seres humanos. Chega um determinado momento, como aconteceu com João Batista. João Batista tem um olhar para Jesus e fala: é ele, é esse que eu estou esperando, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista fala isso, só que depois, em um determinado momento, João Batista fala para os seus discípulos, fala: disse a ele mesmo ou se devemos esperar outros? Humanidade, somos humanos, mas diante da nossa humanidade nós temos um Deus que a cada dia nós entendemos que está conosco e que caminha conosco, e mesmo que o nosso coração possa estar um pouco enganoso sobre tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele fala: permaneça de pé, permaneça fiel. Eu começo essa live dizendo que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. Choro pode ser uma situação de dúvida, de dor, de circunstância, de perda. Alegria é algo resolvido, solucionado. Deus agiu, o milagre chegou. Deus pode mudar a sua vida hoje.
porque ele fez com Jó. Só que ele dá um relatório para Jó, e mesmo Jó tendo tudo, Deus deu um relatório dele. Jó não tendo nada, Jó se manteve com o relatório que Deus deu. Então a gente precisa ler o capítulo 42 de Jó para entender que assim como Deus mudou a vida de Jó da noite para o dia, ele também pode mudar a sua vida hoje. Pode. Agora, será que você tem feito aquilo que agrada ao coração de Deus? Porque Deus, ele quer na terra usar a minha e a sua vida. E sabe qual é o nosso problema? Às vezes não queremos ser usados por Deus quando estamos passando lutas ou dificuldades. Mas eu tenho um doente na família, meu filho está nas drogas, meu marido me abandonou, eu saí do emprego. Tudo isso, tantas pessoas ao redor do mundo passam. O diferencial dessas pessoas são aquelas que permanecem em meio à luta. Então a gente precisa ler Jó capítulo 42. Vamos junto. Por isso, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, que eu já ia começar no versículo errado. Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem o conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó está na maior guerra do universo. E ele começa dizendo assim: eu sei que os seus propósitos não podem se frustrar. Tá tudo bem, as contas estão pagas, carro do ano, apartamento novo, casa nova. Bem sei eu que tudo pode. Não tenho nada, me tirou os filhos, me tirou os bens, me tirou tudo que eu tinha, os animais, tal. Bem sei eu que tudo pode. Qual é o relatório da sua vida hoje? Não sei como é que está a sua vida hoje. Você levantou para uma segunda-feira, de repente achando assim, vai ser mais uma segunda-feira de rotina. Mas Deus, ele pode mudar a sua vida hoje. O que Jó fez, o que aconteceu com Jó para que Deus pudesse mudar completamente a sua rotina e a sua vida num estalar de dedos? Primeiro, que Deus já conhecia Jó e as suas intenções. Segundo, que Deus sabia qual eram as circunstâncias de Jó naquele momento. Terceiro, que aí vem a atitude de Jó, a minha e a sua atitude. Vamos continuar, verso 4. Escuta-me, pois eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha uma experiência com Deus de apenas ouvir. Agora ele está falando, mesmo na luta, sabendo que o Senhor tem poupado a minha vida, me tirou tudo, mas eu continuo na terra, é porque ainda existe propósito. Não importa se você faliu, se você está desempregado, se existe algo que hoje você não esteja entendendo, o que importa é que se você ainda está na terra, existe propósito. Deus está só olhando para alguém que ele conhecia como Jó e vendo, mas esse homem é diferente mesmo, né? Eu dei um relatório dele para Satanás. Satanás foi lá e tirou tudo, poupou-lhe a vida, e agora esse homem está aqui sem nada e se preocupando com as coisas do céu, do reino de Deus. E aí, continuando, sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha como é que Deus faz comparativos. Tem coisas que você faz e que os seus amigos não fazem. Só que Deus colocou isso sobre você, independente das lutas e circunstâncias que vocês estão vivendo. Olha para onde essa história vai, para que Deus possa mudar a vida de Jó da noite para o dia. Olha aqui o que aconteceu. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bilbade, o sunita, Zofar, o nanamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera,
e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Jó não estava preocupado se ele tinha muito dinheiro ou se Deus iria trazer para ele tudo aquilo que Deus já tinha dado. A preocupação de Jó era obedecer àquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não estão obedecendo uma voz e um chamado de Deus porque estão passando situações contrárias e dificuldades e achando Deus não está comigo. E pensa comigo, olhando para esses homens aqui que Deus falou, ele faz, entendeu? Zofar e Bilbade. Pensa nesses homens, o que eu vou fazer em Jó? Jó não tem nada. Por que eu vou pegar os sacrifícios e vou levar a Jó? Sabe aquelas pessoas que de repente hoje você está menosprezando? Você está falando, não, fulano está passando a maior luta, por que ele vai orar por mim? As pessoas perdem oportunidades, sabe por quê? Elas querem o pastorzão. Só o pastorzão pode orar pela minha vida. Tem um obreiro ali que anda de bicicleta, que está de terno, que vai para a igreja. Não, aquele homem não pode orar. Jó não tinha nada, só que foi a oração de Jó que acalmou o furor de Deus contra esses homens. E aí aqui nós temos dois extremos. Jó, que não tinha nada e não estava preocupado se Deus ia restituir ou não, estava simplesmente preocupado em obedecer aquilo que Deus falou e orar por aqueles homens. E aqueles homens que deveriam obedecer a Deus e em alguém que não tinha nada, que não tinha mais filhos, nem posses, nem bens, estava coçando as suas feridas com caco de telha. Se é outra, vamos trazer para o tempo de hoje. Se Deus fala com você, ó, vai lá naquele irmão que está ali, ó, morando naquela casa simples, é ele que vai orar pela sua vida e a sua vida vai ser totalmente restaurada. Será que você iria? Vamos fazer uma análise. Esses homens foram e o Senhor lhe disse, o Senhor aceitou a face de Jó. E o texto que diz aqui, e Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus inimigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha antes. Deus pode hoje mudar a minha e a sua vida, mas Ele não está preocupado com o momento que você está passando. Ele está preocupado se você está querendo ser usado por Ele para estabelecer o reino de Deus na terra em prol de outras pessoas. Sabe, Jó poderia ter falado assim, mas Deus, eu preciso orar por mim. Eu não tenho comida, eu não tenho filho, eu que preciso de milagre. Não tenho carro, não tenho bens, e o Senhor manda esses homens vir aqui para eu orar por ele. Isso é loucura aos olhos do mundo, das coisas terrenas. Você não tem nada hoje, Deus está mandando você orar por uma pessoa que tem alguma coisa. Aqueles homens, a Bíblia não diz que eles perderam filhos, bens, que eles estavam se coçando com caco de telha e suas chagas, não. Mas Jó, que não tinha nada, orou por pessoas que estavam aborrecendo ao Senhor para que a ira de Deus não se acendesse contra aqueles homens. Os homens obedeceram e Jó obedeceu. E no instalar de dedos, a vida daqueles homens foram completamente transformadas. Deus pode hoje transformar a minha e a sua vida. O que Ele quer saber é se você tem vivido dias difíceis, mas mesmo vivendo dias difíceis, você não está deixando de ouvir a voz de Deus. Deus está falando ao seu coração, você está fazendo, mas já era para eu ter abandonado isso, mas já era para eu ter abandonado o meu trabalho, já era para eu ter desistido desse casamento, mas já era para eu ter largado o meu filho de vez. E Deus está falando, ore por essas pessoas, obedeça a minha voz. Tudo o que eu tenho falado contigo vai mudar o seu cativeiro, vai mudar a sua sorte. Então entenda, da noite para o dia Deus pode mudar a nossa vida. Então hoje, você que levantou, que está aqui nessa live, de repente você levantou nessa manhã se preocupado apenas consigo mesmo. E Deus está falando, você não tem muita coisa, mas aquilo que você não tem, você vai orar por pessoas que têm, e eu vou abençoar a vida dessas pessoas e eu vou transformar a sua vida. É loucura, né? O reino de Deus trabalha com coisas loucas. 1 Coríntios 1, 27. Eis que uso as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Sabe o que eu entendo dessa mensagem de hoje? Coloco para vocês.
Não desistam de ser usado por Deus para abençoar outras vidas. É tão precioso quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: Deus, eis-me aqui. Onde é que o Senhor quer usar a minha vida hoje? O que eu preciso fazer? Por quem eu preciso orar? Hoje eu vou orar pela sua vida. Aí a pergunta é: vocês acham que eu não preciso de oração? Você acha que a minha casa, a minha família, os meus desafios do mês não precisam de oração? Precisam. Mas a minha preocupação hoje é orar por você, que ainda não teve o encontro com esse Deus maravilhoso e tem vivido uma vida que parece que não vai sair do lugar. Só que Deus muda a vida de homens e mulheres da noite para o dia, dependendo da nossa posição sobre a terra. Não importa se está tudo bem, com saúde, maravilhosamente bem. O que importa é, do jeito que eu e você nós estamos hoje, Deus falar conosco, que a gente possa cumprir tudo aquilo que Ele determinar para as nossas vidas. Quero orar pela sua vida, te agradecer mais uma vez por estar aqui, começando o seu dia com uma oração e com uma palavra que pode transformar o seu dia. Se você entender hoje essa mensagem, que não importa aquilo que você tem passado, o que importa é, se Deus está falando com você para fazer isso, faça. Deus está falando, faça isso, mas eu não tenho, eu não posso, eu não tenho força, eu tenho medo, eu não sei falar, vai me dar trabalho. Faça apenas aquilo que Deus está determinando para a vida de cada um. Quero orar pela sua vida, agradecer ao privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Amanhã nós estaremos juntos mais uma vez. Você que quer fazer parte de um grupo especial, no meu Instagram pessoal, eu vou deixar essa live salva, eu vou deixar o meu Instagram lá. Vai lá no meu Instagram, tem um link que vai te direcionar para um grupo. É um grupo de oração, é um grupo de palavra, é um grupo onde todos os dias essa mensagem vai para lá através de áudio, onde você vai poder compartilhar. Então, se você quiser, vai lá no meu Instagram pessoal, porque agora eu vou orar pela sua vida, terminar essa live e vou lá para o grupo para deixar um áudio lá para todos aqueles que fazem parte do grupo. Obrigado, Pai, por essa manhã, mais uma vez, nós estivemos diante da sua palavra. Nós dependemos de Ti, Pai, porque o Senhor nos enviou à terra, não conhecedores de todas as coisas. Chegamos aqui um bebê, fomos crescendo e aprendendo, e em um certo momento da nossa vida, Satanás tentou semear o pecado. Até conseguiu, tentou nos desviar do propósito, do chamado, da missão e do destino que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas pela graça, pela glória, aquele sacrifício feito há mais de 2000 anos atrás encontrou a nossa vida. E hoje a nossa alma chora querendo se desfazer do pecado e se encontrar contigo, sabendo sempre que o Senhor está com os braços abertos para poder receber a vida de todos que estão aqui. O que nós precisamos é apenas decidir em Te encontrar, decidir estar próximo de Ti todos os dias, frustrar as expectativas de Satanás e os dardos inflamados do maligno que todo dia tentam dizer que não vamos chegar em lugar nenhum. Hoje falamos sobre Jó, que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O que o Senhor quer hoje das nossas vidas? A quem precisamos orar? A quem precisamos visitar? Para quem precisamos doar a nossa vida em prol da transformação de pessoas que estão nessa terra, mas que ainda não Te conhecem? Quero Te agradecer pela vida de todos que estiveram aqui, que estão entrando, que entraram, que permaneceram, que ainda vão assistir essa live ao longo desse dia, que eles sejam transformados. Assim como da noite para o dia, o Senhor transforma a vida de milhões, de milhares de pessoas, transforme a vida dos Teus filhos que aqui estão também, Pai. Eles precisam de resposta, eles precisam de paz, eles precisam de amor, eles precisam de justiça e de segurança. Eu também quero orar agora, Pai, nesse exato momento, por aquela mãe de 2 filhos, Pai, que está presa há 2 anos, porque ela escreveu com batom naquele monumento ali, e por algum motivo a justiça com ela não está sendo feita.
mas o Senhor é o Deus da justiça, aquele que pode todas as coisas, e quando o Senhor faz, ninguém pode impedir. Então eu oro por essa mãe, por essa família, por aqueles filhos. Traga para eles um tempo novo. Mude a vida dela da noite para o dia, Pai. Que esse alvará de soltura possa chegar na vida dela, porque aquilo que tem acontecido com ela não tem sido justo, Pai. Manifesta a justiça, Deus. É o que nós estamos te pedindo para essa família, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, meu objetivo é que essa mensagem encontre hoje a sua vida. Encontre a sua vida de uma forma que você vai dormir de uma maneira e vai levantar de outra completamente diferente, porque assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, Ele vai mudar a vida de todos que estão aqui. Hoje Deus vai fazer alguns pedidos especiais para nós. Vamos ouvir, acreditar, praticar e viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Espero todos vocês aqui amanhã às 6 horas. Convide os seus amigos para que possamos começar o dia de maneira diferente. Palavra e oração. Vamos nos tornar mais fortes e vamos estar preparados para tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus te abençoe.